Olá, esse é mais um dos nossos vídeos Ore Conosco, quando nós compartilhamos algumas informações que devem nos levar à oração. Começando com o breve catecismo, a pergunta de número 67 é: qual é o sexto mandamento? E a resposta é: o sexto mandamento é: não matarás. Está lá em Êxodo 20, versículo 13, e é o capítulo onde nós encontramos os 10 mandamentos. E lembre-se que cada um deles são em si um resumo de coisas que vão ser trabalhadas, expandidas em outras passagens da Bíblia. Inclusive, logo na sequência ali, depois dos 10 mandamentos. Então, não matarás é bem direto, mas se você continuar a leitura de Êxodo, você vai ver diversos critérios, diversos juízos sobre isso, e é importante que nós demos atenção a isso também, porque a gente poderia simplesmente falar assim: eu nunca matei ninguém, mas isso quer dizer que a gente cumpriu esse mandamento? A gente vai ver isso também nas próximas semanas, mas ore pela vida, pela preservação da vida, por aquilo que a gente deve até ter como ação de proteção para que mortes não aconteçam, mas para que a gente, valorizando a vida, possa honrar a Deus, que é o doador da vida. Ore pela nossa igreja, a gente está fazendo a convocação para a nossa Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer no dia 13 de abril. A gente está chegando perto das programações de Páscoa, então também a gente vai dar um destaque maior na semana que vem. Mas hoje, mais uma vez, peço a sua oração pelo Ministério de Atletas em Ação, que vai estar com a gente no próximo sábado, agora, dia 5, com um treinamento para que a gente venha desenvolver um trabalho de evangelismo e de discipulado e que a gente pode usar os esportes também. Então vai ser um tempo bastante especial, é importante que a gente esteja em oração por isso. O destaque é que hoje de pessoas desaparecidas assim, bastante intenso, né? A Alice desapareceu no começo de 2024, 16 de janeiro de 2024, então já vai mais de um ano, mas veja quando ela nasceu, em novembro. Então ela era extremamente novinha, no na página da divisão de desaparecidos, a gente nunca tem os detalhes dessa história, certamente que ali os investigadores têm. A gente pedir por ela, pelos familiares dela, por esse desespero tão grande que dá para a gente imaginar, talvez eles estejam passando. Pedir pela própria Alice, inclusive. Vamos orar pelos nossos governantes. Hoje eu estou destacando aqui mais uma das informações dos vereadores da Câmara Municipal da cidade de São Paulo. A gente tem aqui na foto, embora tenha ficado pequenininho, a foto de quem compõe a mesa diretora da Câmara Municipal, que é um conselho de vereadores responsáveis pela direção dos trabalhos legislativos e pela gerência dos serviços administrativos da casa. Então, tem presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários, que são eleitos numa sessão extraordinária no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura e no dia 15 de dezembro dos anos subsequentes. Os integrantes do grupo são eleitos para mandatos de um ano, com posse realizada sempre no dia 1º de janeiro, com reeleição para o mesmo cargo permitida apenas para a mesma legislatura. Então, daquele período em que ele está exercendo o seu período em que ele foi eleito ali, né? A gente tem atualmente o Ricardo Teixeira como presidente, é o que aparece primeiro ali na foto, e depois na sequência. O João Jorge é o primeiro vice-presidente, o Isaac Félix é o segundo, o Hélio Rodrigues é o primeiro secretário, o Dr. Milton Ferreira o segundo secretário, a Edir Salles é a primeira suplente, e o Major Palumbo é o segundo suplente. Hoje, além de eu deixar a descrição, na descrição aqui o link para você ver um vídeo explicando sobre isso, eu vou deixar também o link para você acessar exatamente essa página, porque você tem os nomes, as fotos, os partidos, inclusive mais informações sobre eles. Então, também é um jeito de você se aproximar mais dos nossos governantes, orar por eles, pelos outros que são autoridade no nosso país também, pela nossa nação como um todo. Vamos orar pelos missionários da Junta de Missões Nacionais lá no Piauí, o evangelista Paulo e a Lindsângela, pais da Sofia, Débora e Giovana, estão lá em Campo Maior. O evangelista Carlos André e Cremilza, que são pais do Daniel, do Carlos e da Rosimara, estão lá em Canto do Buriti. E em Esperantina está o pastor Wilson Batista, pai do Gustavo. Então, orar pela presença evangélica no estado do Piauí, pelo trabalho, pela família, pela saúde, pelos frutos desse ministério. Consegui melhorar um pouquinho aqui as fotos da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, missionários que estão atuando no Brasil atualmente, alguns deles, então, o pastor Gessé e Holanda, e o pastor José Clóvis e Irinete. Tá? Ore por eles e por todo o trabalho que tem sido desenvolvido com outras culturas, também dentro do nosso país. A Índia é o 12º país que mais persegue os cristãos em 2025. Portas Abertas levanta apoio em oração em favor dos cristãos perseguidos lá. Você pode conhecer mais da situação desse país
clicando também no link que eu também estou deixando na descrição do vídeo, com mais do contexto ali da igreja no país, de dificuldades, de pressões, de situações que eles têm vivido, tá bom? Vamos sempre lembrar que desse quadro são os missionários que nós temos apoiado. A missionária Priscila passou por um procedimento na cabeça, na parte do crânio. Graças a Deus está se recuperando. Isso adiou a expectativa de ida dela para a Colômbia, mas pedi por ela. E, inclusive, ela somaria, né? Ela vai somar, Deus permitindo, mais para frente, com uma família missionária lá, né? E essa outra família tem uma filha que está precisando de um transplante de medula, então ore por isso também. Na terça-feira passada, teve a reunião mensal de oração com o Jonathan e com a Josi, que pretendem ir para o Timor-Leste, bastante especial também. Estou fazendo esses destaques até porque, por exemplo, no caso deles, é uma reunião mensal de meia hora, muito proveitoso, e a gente que participou teve o privilégio de ter ali a presença também da missionária Tabata, que já atua no Timor-Leste. Então foi muito bacana. Lembre-se deles, ore por eles, inclusive pelos outros aqui que eu não citei hoje, mas também se envolvendo mais e mais com missões. Se prepare para a nossa reunião de oração hoje. A gente deve fazer a leitura de Romanos capítulo 7. Então, se você puder, faz essa leitura antes, já ali marcando o que é o maior destaque para você, com a lâmpada, quais são as dúvidas, com ponto de interrogação, como é que você pode, talvez, anotar, inclusive, aplicações do texto para a sua vida, o que é o coração do texto de Romanos 7, o que é o principal. Venha preparado para compartilhar isso com a gente também. E aí, lembrar que a gente também está além do Salmo 119, já caminhando aí para a reta final, essa semana, versículos 129 a 136, e esse convite. Vamos orar juntos? Então, ore agora mesmo com alguém que talvez esteja perto de você, compartilha desses motivos com a sua família, separa um tempo de oração, mas esteja com a gente também. Hoje, 8 horas da noite, como todas as quintas-feiras, reunião de oração no nosso templo, tá bom? Deus abençoe.